Olá, muito prazer, me chamo Pedro, sou o host desse canal. Estou há um tempo sem gravar nenhum vídeo e, estou seriamente gripado. De ontem para hoje, antes de ontem eu peguei uma chuva por aqui e tô com febre, todo lascado aqui. Mas eu pensei no tema de um vídeo que, na minha opinião, é muito importante e aproveitando que eu tô de folga no meu trabalho, eu não podia ficar sem fazer ele. Geralmente nós gostamos de adornar os adolescentes como rebeldes. Os adolescentes como aqueles que trazem a desordem, aqueles que quebram o status quo do momento que está ocorrendo. E isso é um fato. A maioria das vezes, os mais velhos retratam as gerações posteriores a eles como mais fracos, mais burros, mas de maneira geral a sociedade foi mudando e evoluindo, digamos assim. Fomos mudando nossa tecnologia, melhorando nossas estradas, nossa logística, fomos fazendo novas descobertas e melhorando nossas filosofias, não de vida, mas as filosofias a qual os pensadores inventaram e refletiram sobre. E eu me peguei pensando aqui, nesse estado que eu tô meio debilitado, em qual seria o maior ato de rebeldia que a geração Z poderia fazer. Já que, como os mais novos, naturalmente devemos ser os rebeldes dessa ocupação, não é? E eu me peguei pensando muito sobre isso. E num mundo onde as pessoas estão cada vez naturalizando mais relacionamentos poligâmicos, onde as pessoas normalizaram cada vez mais o ato de você dizer que Deus não é importante na sua vida, que as pessoas normalizaram você relativizar tudo, a esquerda e direita, a você normalizar tudo como polos opostos de uma mesma moeda, eu venho aqui trazer um caminho diferente. O maior ato de rebeldia que a geração Z pode fazer é ser mais próxima de Deus. Ao contrário do que nossos pais dizem, seus maiores medos não são com que nós sejamos usuários de droga, com que nós morramos pelo crime, porque de certa maneira eles já esperam isso. Mas o maior medo deles é que nós sejamos tão diferentes que eles não nos reconheçam mais. Mas de que adianta você ser reconhecido pelo mundo, se quando Deus olhar diante dos seus olhos, quando ficar Ele diante de ti, e Ele não te reconhecer? De que vale tudo isso, todo esse ouro, toda essa prata, todo esse dinheiro, todo esse reconhecimento, toda essa fama? De que vale tudo isso? Não vale de nada. É tudo pó, do pó viemos, ao pó tornaremos. O pó nada mais simboliza do que carbono. A Bíblia, ela representa fundamentalmente a ordem com que o mundo foi criado. Primeiro havia essa escuridão, depois a luz, depois a água. A água do mar é muito mais antiga que a terra. E a terra seria o carbono. Então nós temos na Bíblia uma representação científica há milhares de anos de como o mundo foi criado. E ainda assim as pessoas dizem que é só um livro qualquer, tudo bem? Você pode negar as evidências, mas você não pode negar fatos. Jesus existiu. Você não tem como negar sua existência. Praticamente qualquer historiador pode dizer que ele foi apenas um homem, que ele não ressuscitou, que seus discípulos roubaram seu corpo. Mas eles não podem dizer que Cristo não existiu e que existe uma história antes e depois do mesmo. E o maior ato de rebeldia que eu convoco aqui é você ser mais próximo de Deus. Você ler a Bíblia diariamente, você ser uma pessoa devota a nosso Senhor Jesus Cristo. Verdadeiramente devota de corpo e alma, como católico, como evangélico, como ortodoxo, como um cristão. Porque o maior ato de rebeldia que podemos dar para esse mundo corrompido não é nós sermos simplesmente marionetes nas mãos deles, bebendo, usando drogas, saindo todos os fins de semana, não acumulando riqueza,
Mas o maior ato de rebeldia que podemos fazer é sermos disciplinados, sermos educados, gentis. Não importa o quanto o mundo nos bata, o quanto nos sintamos maus, sozinhos, isolados, retribuímos o mal com o bem. Retribuímos a linchação com carinho, com cuidado. Rezemos por aqueles que são nossos inimigos. Não importa o quanto você ache que o seu inimigo é mau. Nós cristãos sempre fomos perseguidos, independente da época. Hoje em dia ainda somos, mas em outros países, como no Oriente Médio, nada mudou. Temos irmãos por toda parte do mundo, a qual necessitam de carinho, a qual necessitam de amor. O cristianismo se espalhou não porque era o mais apetitoso aos olhos dos homens. Muito pelo contrário, nós somos a religião que mais prega que o homem deve negar a si mesmo, deve negar sua sexualidade, se necessário, deve negar suas vontades, deve negar até mesmo o ato de querer a paz. Porque ao contrário do budismo, do hinduísmo, do shintoísmo como um todo, ao contrário do islamismo, que oferece a luxúria como recompensa após uma vida se privando, digamos assim. Nós somos aqueles que reconhecemos a espada e que ficamos diante dela sem medo. Em que nós olhamos para aqueles que estão diante de nós, e mesmo quando eles estão prontos para puxar o gatilho, mesmo quando eles estão prontos para nos torturar, e mesmo quando eles estão prontos para nos fazer de exemplo para os outros, nós nos mostramos como exemplo pelo amor. Isso não tem a ver com não julgar, isso não tem a ver com não revidar, mas isso tem a ver com você entender o que a palavra diz. A palavra só pode ser interpretada pela autoridade de nosso Senhor Jesus, que foi passada para os seus apóstolos e depois para os seus discípulos. Não estamos aqui nessa terra somente para trabalhar, comer, transar e dormir. Estamos aqui para fazer muito mais do que isso. Estamos aqui para engrandecer o nome de nosso Senhor. Estamos aqui para negarmos a nós mesmos e mostrarmos para esse mundo que a maior revolta que podemos fazer é contra nós mesmos. Na hora de ser rebelde, de falar alto contra os seus próprios pais, de mostrar que é um ser humano independente, que você não precisa de ninguém e nem de nada, de que você é uma pessoa completamente autônoma, você enche o peito, bate e fala, eu consegui. Mas quando você chega na hora de negar as suas vontades, de negar aquilo que Deus colocou em você para saber se você de fato o ama, você fraqueja. Você cambaleia como uma criança andando de bicicleta pela primeira vez. Você cai, mas ao contrário da criança, você tem medo de se levantar. Pois tem medo de ser preconceituoso, já que tudo na nossa atualidade se tornou isso. Você tem medo de ser perseguido, de não conseguir um trabalho, de ser uma pessoa à parte. Mas de que vale você ser acolhido pelo mundo, mas nosso Senhor não te reconhecer? E eu não falo isso com nenhum orgulho. Eu estou, de fato, procurando me tornar um cristão melhor, procurando ler a palavra, procurando rezar o meu terço. Eu mesmo nesse estado em que eu me sinto fraco somente de falar e com a minha cabeça estourando, eu senti que precisava vir aqui e falar com você. Você não é só mais um. Você não é só um número. Você está aqui nessa terra com um objetivo. Você está aqui nessa terra para fazer a diferença, para passar valores adiante, para trazer fecundidade, para você perpetuar o amor que nosso Senhor nos deu. E quando for a hora, mesmo que eles nos superem em número, mesmo que eles nos superem
mesmo que eles nos superem em dinheiro, mesmo que eles nos superem em violência, mesmo que eles nos superem em tudo isso, eles não nos superarão em amor. Devemos ser mártires pelo exemplo e não só da boca para fora. O mundo está cheio de pessoas que gritam aos berros, que são verdadeiramente devotas, mas não procuram mudar seu linguajar, não procuram mudar seu comportamento. Procuram dizer que a salvação está em ouro, a salvação está em prata, em minérios, em homens, em pessoas. Eu não sou a salvação, mas sou uma pequena linha de pensamento do despertar que vai fazer com que a revolta no coração dos jovens se incendeie. Que Deus abençoe cada um de vocês, e esse é só o começo. Valeu.